Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Paulo Ricardo deu uma grande explicação sobre este tema que está em moda. Aliás, a CNBB pautou isto, colocou isto em evidência, e os ecologistas, que é a tal da campanha da fraternidade, fraternidade e ecologia. E às vezes as pessoas não entendem por que há tanta crítica a essa situação. Porque estão entrando doutrinas que não tem nada de católicas, são pagãs. Eu já vou colocar o vídeo do Bispo de Palmas, um trechinho, e o vídeo do Padre Paulo Ricardo explicando certo. Mas antes, eu preciso iniciar com a meditação de São Tomás de Aquino, da quinta-feira da segunda semana da Quaresma. A Paixão de Cristo rendeu seu efeito porque foi um sacrifício. Então, eu vou ler aqui um trechinho da meditação de hoje. O sacrifício de Cristo é o mais perfeito de todos. Por quê? Porque uma vez que é a carne da natureza humana que está sendo oferecida, trata-se de algo adequadamente oferecido pelos homens e adequadamente recebido pelos homens num sacramento. 2. Porque uma vez que a carne de Cristo era capaz de sofrer e de morrer, ela era apropriada para a imolação. 3. Porque uma vez que aquela carne em si mesmo não tinha pecado, ela tinha o poder de purificar o pecado. E 4. Porque sendo aquela carne daquele próprio que a está oferecendo, era aceitável a Deus por conta do amor indizível daquele que estava oferecendo sua própria carne. E quanto a isso diz Santo Agostinho: o que pode ser mais adequadamente recebido pelos homens de todas as oferendas feitas em seu nome do que a carne humana? E o que há de mais adequado para a imolação do que a carne mortal? E o que há de mais puro para purificar a perversidade mortal do que aquela carne que nasceu sem mancha alguma do desejo carnal no ventre e do ventre de uma virgem? E o que pode ser mais graciosamente oferecido e recebido como carne do nosso sacrifício do que o corpo assim produzido do nosso sacerdote? Aí nós vemos que nós só somos libertos porque este corpo mortal não tinha pecado, por isso ele purifica os pecados. E ele veio da pureza, por isso ele nos purifica de toda a impureza. Maravilhoso o que diz São Tomás de Aquino. Então vamos começar falando desse tema da campanha da fraternidade, que Padre Paulo Ricardo explicou divinamente bem. Mas primeiro eu quero colocar o Bispo de Palmas para que vocês vejam como o negócio está beirando a insanidade. Eu já postei esse vídeo, mas eu vou colocar um trechinho pequeno para contextualizar. Bora lá. A começar da sua casa, pensar no lixo seletivo, não colocar na rua. Começa na casa. Dom Pedro explica que a missa de investidura pode ser realizada, pois a ideia foi aprovada no Sínodo da Amazônia em 2019. E diz que a diocese pode investir como um ministério leigo, fora da igreja, para essa consciência ecológica, sensibilidade para com a ecologia integral, que envolve todos os elementos da nossa preservação aqui na Terra. A missa será no próximo dia 22 de março, dia da água, às 19h30, na paróquia São Judas Tadeu, na capital tocantinense. Arcebispo conta que o próximo passo será instituir o pecado ecológico, defendido por Dom Pedro no Sínodo de 2019. E aí eu queria pedir que vocês, quando fosse confessar agora, né? Olha bem para mim, para o Paulo, né?
confessasse também o seu pecado ecológico. Eu joguei lixo na rua, eu poluí aquela água, eu fiz alguma coisa errada. Seria importante para a gente se converter a Deus. Paulo Júnior, para a Rede Vida. Como é que nós vamos fazer no domingo de Ramos? Fica essa pergunta, né? Eu vou poder cortar uma folha de um coqueiro ali para eu ter um ramo, mas daí, ah não, então vou ter que levar, não pode cortar, é pecado ecológico. Vou ter que levar de plástico então, uma folha fake, né? Um ramo fake. Mas daí como que faz? O plástico ele vai vir da natureza, do petróleo. Ah, tá. Também não vou poder queimar o ramo, porque vai emitir gases que vai, não sei o que, do efeito estufa. Ah, pelo amor de Deus, né? O negócio tá triste a situação. Mas, para dar luz a essa discussão, nada melhor que o nosso querido Padre Paulo Ricardo falando a verdade sobre a campanha da fraternidade. O que é essa coisa chamada ser humano? É um bichinho que é feliz amando a Deus. Ok? E é assim que a gente se salva. Então, qual é a consequência disso? A consequência é que as outras coisas sobre a face da Terra são criadas para o ser humano e para o ajudarem a atingir o fim para o qual é criado. Eis aí, senhores, a campanha da Fraternidade 2025, Ecologia Integral. Todo o universo criado foi chamado para servir ao homem. O homem é o centro da criação. Me desculpem os ecologistas radicais, o ser humano não é o câncer do planeta. Nós não precisamos ser extirpados, o planeta existe para nós. Tudo ia bem quando o ser humano estava submetido a Deus. Quando o ser humano está submetido a Deus, aí você se comporta direitinho com as criaturas. Aí você vai e tira Deus, o homem fica reinando acima de tudo, ele começa a destruir o planeta, porque aí não tem mais limite. Aí o que é que eles fazem? Coloca o planeta acima do homem, para ver se coloca um limite. Não, mas não era mais fácil quando Deus estava acima do homem? Mas vocês não querem admitir, né? Tá entendendo? Então, a hierarquia das coisas. Os ecologistas radicais querem colocar o planeta acima do ser humano, e o ser humano, se ele começar a prejudicar o planeta, que ele se lasque. Mas o planeta acima de tudo. Não. Deus acima de tudo. O ser humano, porque está submetido a Deus, ele não pode destruir a criação que é de Deus. Por submissão ao Criador. Por submissão ao Criador, ele não pode destruir a criação. Porque não é seu, é dele. Pronto. Resolveu a ecologia. Sem precisar destruir o ser humano. Pois bem, eu acho que agora ficou muito claro. Deus está acima de tudo, o homem está acima do planeta. Se nós colocarmos Deus acima de tudo, nós vamos ser educados com as coisas. O nosso dever de fazer o correto, ele é consequência da nossa conversão, é consequência de eu colocar Cristo em primeiro lugar, seguindo os mandamentos da lei de Deus. Se eu sigo verdadeiramente a Deus, a minha vida ela é equilibrada nas outras coisas. Mas agora inverteu-se tudo. Coloca-se o homem acima de Deus, depois agora coloca-se o planeta acima do homem. E Deus já... Que lugar que está Deus? Eis que eu pergunto, que lugar está Deus? Aí nós voltamos ao primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que eu falei que esse texto base da campanha da fraternidade foi escrito
por quem adora árvores, porque está colocando a preservação, toda essa cultura ecológica acima de todas as coisas. Aí está completamente errado e equivocado. Rezemos muito para que dentro e fora da Santa Igreja as pessoas tenham consciência de que Deus deve estar acima de todas as coisas. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.